Quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero que estejam todos muito bem para me acompanhar, porque temos notícias importantes e, claro, nesse exato momento, não existe nada mais importante, eu volto a dizer, do que os pleitos da Venezuela e dos Estados Unidos. Lembrando que tudo isto interfere muito na nossa política aqui do Brasil. E de tudo isto dependemos para trazer de volta o presidente que nós queremos, para trazer de volta o mito. Então, é importante estarmos atentos com o que está acontecendo. E aí, eu faço a minha parte, que é o quê? Procurar informações. E hoje pela manhã, eu estava aí acompanhando alguns canais conservadores, né? Algumas notícias, e me parece que tem gente que ainda não acordou para a vida. Tem gente que eu acho que ainda acredita que Papai Noel existe, que Saci Pererê realmente pula com uma perna só lá nas florestas amazônicas, que a mula sem cabeça aparece em sexta-feira de lua cheia, e por aí afora. Porque é muito fácil esse pessoal acreditar em bobagens, em narrativas. Está todo mundo caindo nessa falsa desavença entre Nicolás Maduro e o mandante brasileiro. Porque o ditador venezuelano disse que as máquinas dos pleitos aqui no Brasil não são confiáveis. Ele disse com todas as letras que não existe auditoria, né, dos resultados aqui no Brasil. E o mandante brasileiro não gostou, achou ruim, né? Achou tão ruim que por dentro estava caindo de rir, como diria o Jô Soares. Tudo combinado, tudo farsa, né? Acreditam também que o mandatário brasileiro falou sério quando se disse esperançoso com um pleito justo e democrático na Venezuela. E mais difícil ainda é acreditar que ele falou sério quando disse que não gostou que o ditador venezuelano falou sobre derramamento de sangue se ele não vencer os pleitos da Venezuela. O mandatário brasileiro disse que não gostou, que não é assim, temos que proteger a democracia. Meus amigos, nós sabemos muito bem do histórico da relação entre o presidente brasileiro e o presidente venezuelano. Ambos são do Fórum de São Paulo, ambos são da esquerda, ambos adoram o comunismo. O nosso mandatário aqui até disse que finalmente havia colocado lá na maior corte brasileira um comunista. Então, cair nessa conversa, que nem a imprensa globalista, a imprensa consorciada, fica dizendo, ficou mal, o Maduro disse o que não devia, o nosso presidente ficou chateado, e o Maduro não gostou que o nosso presidente ficou chateado. Conversa mole. Tudo para inglês ver, tudo para fingir que o mandatário brasileiro está lutando por uma democracia, mesmo quando ouve Maduro dizer que nem nos Estados Unidos, nem na Colômbia, nem no Brasil se confere, se audita votos. Acho que nisso ele tem razão, né? Não nos Estados Unidos, porque lá se audita sim. Mas aqui, né? Agora, claro que o Nicolás Maduro não possui voto nem mesmo dentro de casa. E que Maria Corina Machado tem arrastado multidões pelas ruas de Caracas, ao estilo do nosso ex-presidente que fez a escola, tanto na Argentina, de Milei, como agora na Venezuela com Corina. Ela é 100% disparada a favorita para eleger o seu indicado Edmundo Gonzalez, já que ela foi impedida de concorrer. Então, vamos ficar espertos. Domingo agora, saberemos. Por quê? A partir do momento que Maduro afirma que lá o pleito é 100% confiável e auditável, isto me cheira malandragem para os resultados do próximo domingo. É como se ele já estivesse preparando para dizer, olha, eu avisei que era confiável bem antes desse domingo, bem antes dos pleitos. Então, vamos ficar ligados, né?
Agora, hoje, os Estados Unidos da América, conhecido como o país mais democrático do mundo, né? O centro capitalista do globo, digamos assim, os Estados Unidos assistiram uma das cenas mais antidemocráticas de sua história. Quando Kamala Harris, que pretende ser a candidata oficial dos democratas para concorrer à presidência da República, né, recusou a presidir um discurso conjunto de Benjamin Netanyahu lá no Congresso americano e preferiu viajar ao estado de Indiana para discursar em um evento no Grand Bolé da Fraternidade de Natal Zeta Phi Beta, em Indianápolis. Nunca ouvi falar disso. Não tenho nem vontade de saber do que se trata. Verdade que ela caiu fora. Isto sim, com a ausência de Kamala Harris, caberia à presidente temporária do Senado, Pat Murray, uma democrata de Washington, presidir o discurso. Mas ela também se recusou a fazê-lo. E, em vez disto, boicotou o discurso. Muitos democratas, inclusive o senador independente Bernie Sanders, que também está mais para lá do que para cá há vários anos atrás, né? Imagina hoje, também não participaram do evento, boicotando o discurso de Benjamin Netanyahu, deixando claro qual será a política americana com Israel, caso ela, Kamala, consiga de fato ser indicada para concorrer e caso ela venha a vencer. Coisa que não parece que vai acontecer, não. A menos que algo de estranho aconteça, como aconteceu em 2020. Já vou mostrar por quê. Esta deve ser a tal da democracia relativa, tão falada aqui no território tupiniquim. Mas o que de fato importa é a tentativa da imprensa de já estar aí apontando pesquisas suspeitas com o favoritismo de Kamala Harris. Muito embora a Fox News e a própria CNN hoje apresentou pesquisas mostrando Donald Trump à frente, com 49% contra 46% de Kamala, né? O importante é buscarmos no passado eleitoral americano informações para explicar como funcionam as coisas em períodos eleitorais nos Estados Unidos. Prestem atenção nesse mapa que eu vou mostrar agora, nesse pequenino vídeo. Prestem atenção. Muito bem. Vamos começar mostrando aqui como funciona o sistema eleitoral nos Estados Unidos, como são escolhidos os delegados de cada estado, quais são os estados chaves, os mais importantes. Então eu quero começar dizendo o seguinte, que os estados chaves são todos esses que estão marcados em amarelo. Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Georgia, ok? São estados que dificilmente pendem somente para um lado, tanto democrata ou republicano. Eles se alternam muito, por isso são chamados de estados chaves ou swing states. E os votos costumam ser apertados. Por outro lado, os maiores colégios eleitorais são os estados que estão marcados em roxo: Califórnia, Texas, Illinois, Flórida, Pensilvânia e New York. A Pensilvânia é tanto um estado-chave como um dos maiores colégios eleitorais. E o número de delegados são definidos pelo tamanho populacional de cada estado. Na Califórnia, nós temos aqui 54 delegados a serem disputados. No Texas, temos 40 delegados a serem disputados. Na Flórida, 30 delegados. Em New York, 28 delegados. Em Illinois, 19 delegados. E na Pensilvânia, 19 delegados. Esta é a distribuição desses delegados que vão dar o número de votos para se eleger um presidente nos Estados Unidos. Não é a maioria de voto populacional, e sim o número de delegados conquistados. E podemos entender isso da seguinte forma. Vejam bem, vamos fazer uma comparação. Aqui, em 2016, para se ter uma ideia,
Hillary Clinton, no final das eleições, obteve 65.853 votos, número de votos maior do que o conquistado por Donald Trump, que foi 62.984. Porém, Donald Trump venceu nos maiores colégios eleitorais e na grande maioria dos estados americanos. Embaixo vocês podem ver, tudo que é vermelho são os estados vencidos pelos republicanos, por Donald Trump. E azul são os estados conquistados pelos democratas. Vamos lembrar que nos Estados Unidos o vermelho é republicano. É diferente daqui do Brasil. Mas Donald Trump conquistou então 304 cadeiras dos delegados. Por isso hoje, quando a imprensa diz que Kamala Harris tem um percentual maior de votos nessas pesquisas fajutas até então, não significa absolutamente nada. Por outro lado, podemos perceber que em 2008, quando Barack Obama foi eleito, ele conquistou 365 delegados e teve 61,6% de participação dos eleitores. Em cima em vermelho aí tem o número exato de eleitores em cada eleição. E por incrível que pareça, todo mundo sabe que Barack Obama é a maior liderança dentro do Partido Democrata. Só que aqui em 2020, naquele ano eleitoral muito malandro, né, para não dizer outra coisa, Joe Biden teve um número maior de votos do que Barack Obama em 2008. Barack Obama teve 69.500.000 arredondando, e o Joe Biden teve 81.283.000. Isto porque foi muito inflado o número de eleitores, né? Teve aqueles votos por correio que foi muito inflado. Enfim, verdade é que Donald Trump hoje já está aparecendo na frente de Kamala Harris, que ainda não está confirmada como a candidata democrata. Ainda precisa haver a convenção, mas, voltando ao que interessa, o fato de ela estar aparecendo na frente nessa imprensa consorciada não quer dizer que ela tenha vantagem, porque o que importa são exatamente os estados-chaves, esses que estão em amarelo, né? Esses é que vão definir. E claro, vencer nos maiores colégios eleitorais, que é o roxo. Califórnia, normalmente, é democrata, isso não muda. A Flórida, normalmente, é republicano, não muda. Texas, republicano, não muda. New York, normalmente, é democrata, né? Fica aí Pensilvânia sempre por último, mais ou menos, para definir. E assim é que ocorrem as eleições nos Estados Unidos. Então, como vocês puderam ver, mesmo que pesquisas indiquem Kamala Harris na frente de Trump por alguns números percentuais, não significa absolutamente nada, porque a escolha do presidente americano é feita através do número de delegados conquistados. Nós sabemos quais são os estados democratas, quais são aqueles republicanos e aqueles que mudam constantemente. Se vocês puxarem aí no Google a relação de todos os presidentes que os Estados Unidos já teve, vocês vão observar que é prática comum nos Estados Unidos a população mudar o presidente de acordo com seus partidos. Então eles dão um mandato para um democrata, depois mudam para republicano, voltam para democrata, voltam para republicano. Isso é comum. Podem buscar. Raramente eles dão 2 mandatos para um democrata e novamente elege outro democrata para 2 mandatos a mais. Exceto quando as coisas começam a acontecer como está acontecendo agora. Aquele cheiro, né, tradicional de que algo pode dar errado, de que algo pode acontecer. E por isso os republicanos estão atentos e já estão protocolando, vejam só essa informação, que saiu ontem, inclusive, já estão protocolando no Senado americano, possivelmente um processo de impeachment contra Kamala Harris, por conta do seu péssimo trabalho com relação a programas de imigração nos Estados Unidos, contrariando
regras, normas e emendas constitucionais, e também por ter escondido a real condição de saúde do atual presidente, colocando os Estados Unidos em risco com um presidente sem condições, eu não vou dizer mentais, porque é pesado demais, mas sem condições reais de poder comandar uma nação como os Estados Unidos. Esse movimento pode tornar a situação dessas eleições bem mais difícil para eles do que eles imaginam. Tá? É isso que temos que ter em conta. Então, fica aí a dica para que vocês fiquem atentos com o que está acontecendo. Não se deixem levar por informações aqui do nosso Brasil, com o intuito de desviar o foco de tudo que está acontecendo, porque falar, até papagaio fala. E o mandante brasileiro é expert em falar. Por isso sai tanta bobagem no que ele diz. Inclusive, de que nos Estados Unidos existe um imposto sobre herança de 40%. Uma verdadeira mentira. Eu posso garantir aos senhores que é mentira. Somente 6 estados americanos cobram imposto sobre herança. E assim mesmo varia de 6% até 40%, dependendo do valor da propriedade. Propriedades de milhões de dólares. O que não quer dizer que todos paguem. Descendentes diretos, filhos, filhas, claro, pai, mãe, avô, avó. Essas pessoas são isentos de pagar impostos sobre herança. Paga-se herança quando são herdeiros indiretos. E cada estado tem uma legislação. Não existe cobrança de imposto sobre herança, um imposto federal. Não existe. É conversa mole. Aliás, não só para boi dormir, né? Mas para militante acreditar. Então não caiam nessa bobagem. No próximo vídeo talvez eu fale mais especificamente sobre isso. Mas por hora é o que eu tinha para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez eu digo. Torço para que vocês divulguem o link desse vídeo para seus amigos, convide-os para acompanhar o Terra Brasilis News, deixem os likes, principalmente, é fundamental. Você está vendo o vídeo? Aperte o like, é o que ajuda o vídeo a propagar no YouTube. E eu conto com vocês no próximo vídeo amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.